Boa tarde a todos. Eu sou o Marcelo Carvalho aqui do Milk Point, da AgriPoint, e com muito prazer que vamos realizar aqui mais uma conversa sobre mercado de lácteos, né? A gente fez a nossa primeira conversa sobre isso lá em abril, né? A gente estava aí nas primeiras semanas depois da pandemia e muita coisa aconteceu de lá para cá, o mercado caiu, depois o mercado subiu. Por isso que o tema dessa vez é a gangorra do mercado após 5 meses de Covid, como chegamos até aqui e o que vem pela frente. Vai ser um evento com apresentações curtas, né, com pessoas aí que são especialistas nas suas várias áreas de atuação, todas ligadas de alguma forma ao mercado. Então, acho que vai ser muito rica aí a conversa e que a gente consiga ter aí uma sinalização daquilo que pode acontecer para frente, possíveis cenários aí para o mercado de lácteos, né? Esse evento é um oferecimento da Biomérieux, né, nossa parceira aqui nessa iniciativa, então muito obrigado à Biomérieux, e que a gente tem aí uma boa conversa sobre o mercado de lácteos, né, num momento crucial, né, que eu acho que é um momento de alta que a gente está tendo e até quando vai essa alta, acho que nós vamos discutir bastante isso, né? Para iniciar o nosso painel, vamos falar sobre consumo, né, de bens não duráveis com a Nielsen, o Micael Chialeiro, que é gerente de desenvolvimento de negócios da Nielsen, que tem sido nossa parceira aqui em várias ações de mercado, tá? Então, bem-vindo aí, Micael, tudo bem por aí? Tudo certo, tudo bem. Você está falando de onde? Eu fico aqui no Rio de Janeiro, No Rio de Janeiro, tá? no Porque agora a escritório gente aqui do vai Rio. ficar, né? Porque cada um está num lugar do mundo, né? Então, Pois é, está com no Rio. certeza. Agora cada um ficou num canto, né, nessa pandemia, né? Pois é. Não, maravilha. Então, enfim, obrigado aí pela tua participação, né? E, enfim, tá com você a bola. Maravilha. Vou iniciar aqui então. Compartilhar aqui a apresentação. Perfeito. Tá em modo apresentação. Tá. Bom, pessoal, primeiramente, obrigado aí novamente aí por essa parceria que a gente tem aí já há muitos anos aí com o Marcelo, com a Milk Point, né, de abrir esse espaço aqui para a Nielsen, né, para a gente poder contar um pouco a nossa visão de mercado aí sobre diversas tendências aí ao longo dos últimos anos. E esse momento agora é um momento muito especial, né? Obviamente não aí por notícias positivas, mas por conta dessa introdução aí que o Marcelo comentou, né? De fato, o mercado hoje não só o mercado de lácteos, mas todo o mercado de consumo, assim, virou de ponta cabeça aí por conta dessa questão da pandemia, né? Nós, como Nielsen, temos entendido aí não só o comportamento de varejo, mas o comportamento do consumidor nesse momento, tá? Então, acho que a apresentação hoje é para trazer um pouco desse panorama, né? Onde a gente está até aqui, por conta aí dessa pandemia, e quais as perspectivas aí que a gente vê para o futuro, tendo em vista o que tem acontecido aí no mercado aí nos últimos meses, tá bom? Bom, então, primeiro eu quero contar um pouquinho para vocês dos impactos aí que a gente viu por conta da crise aí para o consumo, tá? Só para vocês terem uma ideia, globalmente a gente dividiu em etapas essa questão da crise, né? Os momentos de consumo durante a crise, tá? Por quê? Porque a gente viu que, embora em países diferentes, em culturas diferentes, a gente viu um comportamento parecido, tá? Que são justamente essas etapas que vocês estão vendo aí na tela, tá? Então, num primeiro momento, a gente via que as pessoas tinham uma preocupação, quando a pandemia ainda estava por chegar, ela escutava informações de outros países, tinha uma gestão proativa aí em relação à saúde, né? Aqueles cuidados iniciais, né? Com compra de remédios preventivos para gripe, esse tipo de coisa, tá? Depois, num segundo momento, tá? Quando as pessoas viam a iminência da chegada aí da pandemia em seu país ou em sua localidade, a gente via uma preparação de despensa, né? E o que é essa preparação da despensa? Imagina, as pessoas viam que iam ficar no momento aí de quarentena aí nas próximas semanas, ou na época até não se sabia o quanto tempo seria, então elas fizeram uma grande estocagem, tá? E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês os dados de volume, vocês vão ver isso de uma forma muito, muito clara, tá? Um quarto passo, então, a preparação para a quarentena, então, já sabendo que ela vai ficar nessa etapa
por algum tempo, então, como se desenvolve o consumo durante a quarentena, uma preparação para esse momento. E, por fim, o momento que a gente está, tá? Que é a vida restrita. Obviamente, a gente sabe que ao longo do país isso muda muito, né? Então, cada uma das regiões acaba estando em uma etapa diferente, mas a gente considera ainda que a maioria está nessa etapa de vida restrita ou saindo dessa etapa agora, tá? Que é justamente quando você está em quarentena e você, então, adequa o consumo que você tinha histórico para esse momento, tá? E que aí também a gente vai explicar um pouquinho com dados de volume mais para frente. E, por fim, uma fase que está agora a Europa, enfim, a China principalmente, que é vivendo uma nova normalidade, que é essa etapa pós aí pandemia, tá? Ou pós-pandemia não, mas é pós esse momento mais agudo da pandemia, tá? Bom, então, traduzindo isso em números aqui iniciais para vocês, o que a gente tem? Justamente, essas curvas que vocês estão vendo são as curvas justamente do consumo, tá, em total autosserviço, total canais e por canais que a gente teve aí durante esses estágios da pandemia, né? Como vocês podem ver, nesse estágio 3, que é a preparação para dispensa, olha o crescimento do consumo que a gente teve, né? Então, a gente fala numa semana, um crescimento aí de 60%, 70% versus o que a gente tinha anteriormente, tá? Então, realmente foi um movimento de estocagem muito alto, né? Só que o que acontece logo na sequência? Você vê, então, que essa curva cai logo depois, tá? E depois vocês podem ver, ao longo dos períodos, a gente vai tendo picos em algumas semanas e depois quedas, né? O que acontece? As pessoas aí fizeram uma estocagem inicial muito grande, tá? Quando viram a iminência aí da pandemia, tá? E no segundo momento, já estando aí em vida restrita, o que elas fizeram? Elas escolheram algumas semanas para fazer um abastecimento mais forte, tá? E nas outras semanas, elas, enfim, diminuíram bastante o consumo, tá? Então, e se vocês prestarem atenção, esse movimento mais forte de abastecimento, em geral, se deu na primeira semana do mês, tá? Que é onde a maioria das pessoas recebem seus salários e tudo mais. Tá? Então, a gente viu essa tendência. E qual que é a grande questão que emerge disso aí, pensando em consumo? Né? Que as pessoas diminuem as frequências dela, ou a frequência delas aí ao ponto de venda. Tá? Isso é uma questão muito importante, né? Porque, na prática, elas têm menos contato aí com as marcas. Tá? Isso, enfim, acaba gerando uma série aí de questões para a gente se pensar, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Tá? De toda forma, acho que tem duas questões importantes para sair desse gráfico. Primeiro, que a gente, em média, olhando hoje o year to date, a gente vê crescimento, tá, para o varejo versus o ano anterior, tá? E os canais que saíram melhor nesse momento de crise foi o que a gente chama de varejo moderno, né? Que são justamente as cadeias, né? Então, que tem, em geral, uma melhor estrutura aí para lidar com esse momento de crise, tá? Bom, que é justamente o que a gente mostra aqui, tá? Quando a gente separa esse varejo moderno, né? Então, nessa primeira coluna aí vocês estão vendo autosserviço, junto com atacarejo, com farma, tá? E depois cada uma das quebras. Então, o que a gente vê? Que esses canais tiveram um bom crescimento, tá? Nesse momento de crise, aí a maioria acima de 10%, tá? Sendo que o atacarejo, que é o cash and carry, aí, que é um canal que já vinha se destacando, tá? Ele vai para um crescimento ainda maior, tá? Na casa de 20%, tá? E acho que um outro ponto importante aí desse gráfico é o hiper, né? Que a gente falava por muito tempo que o hiper acabou ficando desposicionado ali em termos de canal. Ele volta nesse momento de pandemia, justamente porque é um canal que os consumidores sabem que tem uma opção ali boa de abastecimento, né? Então, essa busca por fazer estoques, por se abastecer, acabou trazendo o hiper, pelo menos nesse momento mais agudo da crise, de volta, tá? E, obviamente, esse crescimento todo acontece também em detrimento aí de quedas aí que a gente teve aí, em geral, quando a gente olha para o pequeno varejo, os autosserviços independentes, tá? Perfeito. Agora, falando um pouquinho de cestas, tá? Eu acho que também a gente tem um movimento bem interessante aqui, tá? Primeiro, assim, um pouco do que é o esperado, né? Categorias básicas, de fato, foram as que tiveram destaque, tá? Principalmente as relacionadas com alimentos, tá? Então, como vocês podem ver no gráfico, aí, a cesta de alimentos, que é a segunda barrinha da esquerda para a direita, teve um aumento bem substancial, né? A gente está falando de 16%, imagina, uma cesta que a gente falava de um crescimento de, enfim,
em valor, né, de uns 5% a 8%, aí mais ou menos, você mais que dobra esse crescimento nesse momento de crise, tá? Lembrando que aqui, por enquanto, a gente está falando de dados em valor, tá? Agora, outro destaque que a gente tem é justamente quando a gente olha para subcesta, aí, digamos, de perecíveis, tá? Por quê? Porque com o advindo da crise, as pessoas, então, passaram a sair muito menos de casa, né? Consequentemente, a alimentação fora do lar caiu, despencou nesse momento, e o que emergiu daí acabou sendo justamente as pessoas buscando como fazer mais alimentação dentro de casa, tá? Então, quando a gente fala esse alimento, né, como um todo, não só é o alimento industrializado, tá? Perecíveis, tanto frescos quanto industrializados, né, que podem ser feitos, podem ser usados para fazer receita em casa, se destacaram, tá? E quando a gente vai perguntar para o consumidor, de fato ele reconhece isso como uma tendência, né? Então, é algo que surgiu aí também durante essa crise, que é uma aposta aí que a gente tem também para os próximos meses aí, como continuar como uma tendência, tá? Bom, e entrando especificamente no mercado de lácteos, né, eu acho que essa tendência que a gente vê para alimentos, ela continua em lácteos, e aí com cada uma das categorias a gente entendendo qual é o papel dela, né? Então, explicando. A gente vê um crescimento, né, para a cesta de lácteos, aí, como vocês podem ver, de 12%, quase 13% em volume, em valor, e 5% em volume, tá? Pegando as principais categorias que se destacam, né, são as grandes da cesta, né? Então, tanto o leite asséptico, né, o HT, quanto o leite em pó, né? Então, lembra que eu falei que em alimentos as commodities se destacavam? Então, justamente aqui, então você tem um peso maior se voltando aqui para essas duas categorias, né? Tanto o leite UHT quanto o em pó, tá? De outro lado, se vocês percorrerem aí pelo gráfico, vocês vão ver que a gente tem um grande destaque também para creme de leite e requeijão, né? Que aí ele já vem um pouco nessa esteira daquela questão de preparação de alimentos dentro de casa, que, enfim, a gente sabe também que esses produtos também são amplamente usados para isso, tá? Então, você vê que essas 4 categorias aí acabam tendo um desempenho acima da média, né? Então, enquanto alimentos, voltando um pouquinho aqui, enquanto alimentos um pouco mais sofisticados e um pouco mais caros, aí como iogurtes, você cresce até em valor, tá, com essa categoria, mas aí você tem uma perda em volume, né? Então, justamente por conta disso, né? Então, na escolha ali que o consumidor fez durante esse período de crise, acabou se valorizando os básicos e esses alimentos usados aí para preparação de alimento aí dentro de casa. Tá? Agora, um ponto importante para se ressaltar, né, e até eu vou fazer uma comparação com o gráfico que a gente trouxe ano passado também na Milk Point, para que vocês possam ver, em geral, quando a gente olha a cesta como um todo, o saldo é positivo. Tá? Aqui a gente faz justamente a quebra de crescimento e queda e estabilidade por categoria e por canais, né? E como vocês podem ver, a gente, obviamente, pega iogurte, a gente tem uma queda em quase todos os canais, menos o cash and carry, Petit Suisse também passando por um momento complicado. Mas, quando a gente compara esse desempenho versus o que a gente tinha ano passado, que é esse gráfico agora que vocês estão vendo, então a performance acaba sendo bem melhor. Então, vocês só visualmente já dá para perceber que tem bem menos pontos vermelhos aí versus o que a gente tinha nesse gráfico de 20 versus o que a gente tinha aí nesse gráfico de 19, tá? Então, de fato, o net acaba sendo positivo, né? Então, como o Marcelo comentou no começo, né? A gente teve momentos de aumento e queda, né? De fornecimento e também de consumo, tá? Mas o que a gente vê até agora, até o year to date, pelo menos, é um saldo aí positivo. Tá? Bom, passando aqui, então agora a gente vai falar algumas tendências aí que emergiram, tá, nesse momento de crise e depois um pouco do que a gente vê mais para frente, tá? Então, aí agora saindo um pouquinho dessa questão do movimento do varejo, falando um pouco de tendências de consumo, né, de coisas que a gente perguntou aí, aprendeu com os consumidores nesse momento de crise, tá? Algumas tendências aí se destacam, mas eu queria falar de 3 que eu acho que impactam aí o nosso negócio de leite, tá? Primeiro, uma questão que impacta todas as indústrias e a gente tem que estar muito antenado, ligado nisso, que é a questão de aumento de compras online,
tá? Então, de fato, assim, a gente acompanha esse mercado, assim, teve um aumento, assim, muito acima da média, muito acima do esperado, tá? Para esse momento, embora fosse uma indústria que já viesse aí em crescimento, tá? O segundo ponto que eu já comentei um pouco com vocês, de aumentar a questão de se fazer refeições dentro de casa, tá? Então, isso foi um ponto que a gente viu que 54% das pessoas agora estão fazendo mais refeições dentro de casa do que anteriormente, tá? E a última questão, que é o que está aí em rosa embaixo, tá? Que as pessoas reduziram a frequência de idas ao supermercado, tá? Que é uma questão que impacta todas as categorias, mas é algo que, pensando nas nossas ações aí de trade do dia a dia, é algo que a gente tem que estar também aí muito ligado nisso, tá? Bom, e aqui, separando por cada um dos clusters, então a gente vê a proporção disso, tá? Então, a gente fez uma escala ali de quanto as pessoas estão fazendo mais ou menos de cada uma dessas atividades que estão aí, tá? Então, por exemplo, refeições fora de casa, você vê que 55% das pessoas declararam que agora, de uma maneira muito menos frequente, elas fazem. Já refeições em casa, 40% falam que é muito mais frequente, tá? E compra de alimentos online, tá? Que é um dos pontos que a gente vai explorar agora, a gente vê aí que 30% falam que estão fazendo de uma forma aí mais frequente, tá? E qual que é, acho que a descoberta, ou o grande o wow factor, né, que a gente fala, o grande fator aí surpreendente nesse ponto aí de mais compra de alimentos online? A resposta está nessa escala aqui que eu estou mostrando agora para vocês. Por quê? Porque o que a gente vê de comportamento online ao longo aí de todo o mundo é uma adesão gradual a cada um dos serviços online. Tá? Explico. Primeiro, as pessoas buscam questões de entretenimento quando elas entram no mundo online. Tá? Seja para comprar um livro online, seja para comprar um ingresso de cinema e por aí vai. Um segundo passo é a questão de turismo. Então, para comprar passagens aéreas, reservas em hotéis. O terceiro passo, bens duráveis, né, que é a fase que o Brasil está de uma maneira consolidada, né, que é comprar televisão, celular, esse tipo de equipamento. E uma quarta fase que o Brasil ainda estava entrando, que era de bens não duráveis, né? Então, você comprar alimentos em si, ou compras de mercado aí pelo mundo online. E a última fase, que envolve bastante o nosso mercado de lácteos, perecíveis, né? E por que isso? Porque digamos que as pessoas têm um certo medo, né, de comprar perecíveis online, porque justamente todo mundo gosta de ver como está a embalagem, ver o produto, enfim, ter uma percepção ali mais sensorial se está tudo ok, né? Então, de fato, a gente vê que ao longo pelo mundo, essa é a última categoria, a última indústria aí que, de fato, tem uma adesão mais forte do online, tá? Só que com o advindo da crise, as pessoas se sentindo meio obrigadas a ter mais um movimento mais forte aí no online, então a gente viu que tanto para bens não duráveis quanto para perecíveis, a gente teve uma aceleração, tá, da compra desse tipo de item também no mundo online, tá? Então, só para vocês terem ideia, traduzindo os que eu falei em números, tá? O que a gente tinha? Tem alguns números nesse gráfico, mas eu quero que vocês se concentrem nesse intermediário, nesse do meio, que é de 53%, tá? O que é esse 53%? E dos consumidores que a gente entrevistou, tá? A gente fez essa entrevista agora em maio para junho, eles falaram para a gente que compraram tanto online quanto offline, né? Então, imagina, a gente está falando de metade, mais da metade do nosso painel, que por si só é um número muito expressivo, mas ele é mais expressivo ainda quando a gente olha o número do ano passado, que é esse que está em parênteses, aí logo abaixo de 34%. Ou seja, um aumento de quase 20 pontos, tá, de um ano para outro, por conta aí do advindo aí da crise, né? Então, esse era um número que vinha subindo ano a ano, até numa velocidade boa, mas assim, agora ele deu um salto realmente muito expressivo, né? E por que disso? Aí a resposta está um pouco nesse quadrinho da direita aí, inferior, lado inferior da tela, tá? Que a gente perguntou, mas para as pessoas que compraram online, você já tinha comprado online antes do Covid? E 52% falaram que não. Então, realmente, uma grande nova massa de consumidores aí entrando nesse mercado online, tá? E quando a gente olha esse mercado, eu acho que a gente só tem que estar atento aí a algumas tendências, tá? Pelo menos para esse momento de crise, né?
Quando a gente olhava o shopper no ano passado, a gente via ele muito menos preocupado com questão de estocagem de produtos e abastecimento. Tá? Agora, tanto para o offline quanto para o online, isso é uma preocupação. Tá? E uma questão, acho que para o online, que eu gostaria de ressaltar, é esse último número aqui de 15%. Tá? Que as pessoas falam que compram online quando elas veem alguma oferta especial ou promoção. Tá? Então, aquela questão, elas estão aprendendo, o consumidor está aprendendo a comprar mais online, tá? Mas aquela ponto de oportunidade, quando elas veem uma oferta especial ou algo atrativo, realmente ainda é bem relevante para esse meio. Tá? Bom, aí, dito isso, o que esperar um pouco aí para o nosso futuro, né? Olhando o que aconteceu, o que a gente projeta aí para frente, tá? Então, aqui, algumas tendências que a gente já conseguiu observar, tá? Que devem permanecer, pelo menos, aí pelos próximos meses, tá? Então, tamanhos maiores de embalagens, por quê? O consumidor vai menos ao ponto de venda, então, itens que refletem, propiciam um abastecimento, um estoque mais simples, acabam sendo preferenciais, né? Então, a gente vê um crescimento de embalagens maiores, tá? Esse ponto do e-commerce que eu falei, o ponto de preparação de alimentos em casa, então a gente sabe que não tem data final para acabar a pandemia, então, com certeza isso é uma tendência que vai se desenrolar ainda por alguns meses, né? A questão dos chefes em casa, né, que vem nessa esteira. Um ponto importante, marca própria. Né? A gente viu também um crescimento nesse momento de crise, né? E a gente sabe que sempre marca própria acaba estando atrelado a preços aí competitivos, né? Então, essa procura pelo básico muitas vezes acaba sendo numa marca própria, então é algo também para a gente estar atento, como também, obviamente, essa questão de claims relacionados à saúde sendo um ponto importante. Tá? E, para finalizar aqui, então, falando pelo que a gente vê pela frente, obviamente, vai ser um cenário bem desafiador de retração, tá? Então, podemos esperar por uma recessão forte esse ano e, consequentemente, um bolso apertado do consumidor, tá? Aquele ponto que eu falei, como os canais modernos de rede foram privilegiados nessa crise, então vai ter uma disputa maior pela gôndola ali, tá? Então, é algo que a gente tem que estar ligado, tá? Para como agir nesse meio. Estar ligado também para a nova dinâmica aí de consumo, então toda essa questão de embalagens maiores, de se cozinhar em casa, tudo isso que a gente falou e como adaptar os produtos para isso. Obviamente, um consumidor mais atento a preço e essa questão de frequência que eu comentei, né? Então, os consumidores indo menos ao ponto de venda. Lembrando sempre, qual que é o problema disso? Se a gente não é comprado nesse momento que o consumidor vai ao ponto de venda com uma frequência menor, a gente perde mais volume, tá? Então, esse momento de compra ficou ainda mais importante do que era antes. E se a gente também é comprado, a gente ganha um volume maior, o prêmio é maior do que antes, tá bom? Bom, pessoal, é isso que a gente tinha para trazer aqui, inicialmente, depois a gente vai debater alguns pontos aí nas perguntas. Convido vocês aí, quem quiser apontar o celular para a câmera, para ver os materiais que a gente tem produzido sobre Covid, ou os podcasts que a gente tem produzido, tem coisas bem bacanas aí, vocês podem aí entrar em contato, tá? Isso tudo está disponível aí no nosso site, além desses QR Codes, tá? E com isso, queria agradecer aí pela atenção de todos e continuo aí para as dúvidas e debate que a gente vai ter no final. Muito obrigado. Obrigado, Micael. Acho que tem vários elementos aí que você deixou quicando aí para a gente discutir um pouco mais nas perguntas, né? Acho que tem alguns pontos que a gente não sabe, né? Obviamente, né? Então, você colocou lá os claims de saúde, né? Até que ponto que isso vai ser um driver relevante, teoricamente deve ser, né? Inclusive questões de origem dos alimentos, enfim, biosseguridade, etc, etc. Tudo isso pode ganhar força para frente, né? Eu acho que assim, essa questão do e-commerce também, a gente tem falado com algumas empresas de lácteos e algumas estão descobrindo o canal, né, conseguindo fazer vendas, inclusive um cliente regular, um cliente com ticket alto, enfim, até dá espaço para modelos aí diferentes de fornecimento, enfim, assinatura, alguma coisa nesse sentido, né? Acho que tem vários elementos legais aí, né? Essa questão da indulgência também, né? Eu vejo até em casa, a gente mudou o hábito, né? De repente tem uma boleira aí que é profissional, faz um bolo maravilhoso. Toda semana tem um bolo no final de semana, né? Isso não tinha antes, né? Claro. Então, a característica da pandemia é a gente comer toda semana um bolo diferente, já que você não consegue fazer outras coisas, né? Então, parte
de suprir essa ausência aí tá vindo dessa maneira, né? Então é interessante isso. E ela está vendendo bastante, né? Diminuiu os tamanhos do fundo, mas está vendendo muito. Imagino. E eu acho que é interessante também essa questão da mudança substancial de vendas, né, de valores, né, e volume menor, mas também crescendo volume e crescendo muito valor, né? Claro que isso, depois o Denuso vai comentar sobre o food service, parte disso é uma compensação, né? Mas o fato é que esse balanço oferta e demanda agora ele está favorável para o setor, né? Tanto que os preços estão altos, etc, etc.